Você já parou para pensar por que a gente ainda precisa ter um dia da consciência negra? Por que em pleno século XXI ainda é necessário lembrar disso? Será que a cor da pele ainda define o valor de uma pessoa? Ou será que o racismo ainda não desapareceu? Na verdade, eu acho que ele só aprendeu a se disfarçar melhor. E no vídeo de hoje nós vamos pensar um pouco sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Será que ele é realmente necessário? Aproveita e deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Dia da Consciência Negra é realmente necessário? Pode falar o que você pensa, porque aqui zero julgamento. E eu sei que é um tema complexo e que pode até parecer uma pauta política, mas não é o que eu pretendo aqui com esse vídeo não. Apesar de achar que inevitavelmente quando a gente fala de um tema como esse, a gente acaba falando de política de alguma forma. Mas a política nesse contexto não é sobre esquerda, direita, partido, centro, não. É sobre reparação, igualdade e dignidade humana. O Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro, que é a data da morte de Zumbi dos Palmares, que, como todos nós sabemos, é o símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil. Mas esse dia vai muito além da história. Ele é uma espécie de convite à consciência, à escuta e também à responsabilidade. Então não é um dia só para pessoas negras como eu. É um dia para que toda a sociedade que estamos ajudando a construir reflita um pouco. Que tal falar sobre isso? Oi, eu sou o Richard, professor, observador curioso do comportamento humano. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que tal falar sobre isso? E aqui a gente conversa sobre sentimentos, relações e os desafios emocionais da vida real, sempre com um olhar educativo, direto, sem enrolação e sem fórmulas prontas, porque ninguém merece enfrentar as suas dores sozinho. A escravidão acabou oficialmente há mais de 100 anos e parece que as suas marcas ainda existem. E a gente vê isso em cada oportunidade dada de forma diferente, em cada piada que parece inofensiva, em cada olhada atravessada, além dos vários casos repugnantes que a gente acompanha na mídia, nas notícias, praticamente todos os dias. O racismo no Brasil é sutil e justamente por isso é tão perigoso, porque ele se disfarça de normalidade. E olha, gente, ser consciente é olhar para a história do nosso país sem negar que ela foi de verdade. Não é para ficar preso ao passado, não é isso. É entender que reconhecer o racismo não é sobre culpa, é sobre responsabilidade coletiva. Porque quando uma parte do povo é silenciada, a humanidade inteira perde a capacidade de falar, de se posicionar de forma livre. E olha, gente, quando uma pessoa negra conquista um espaço de destaque, parece que ela não está apenas vencendo por si mesma, parece que ela está abrindo caminho para outros negros sonharem também. Eu preciso contar uma história pessoal para vocês para ilustrar a nossa discussão de hoje. Eu fui diretor de escola por alguns anos, vocês sabem que eu sou professor. Um dia, conversando com uma colega professora, ela me disse que estava passando de carro, indo por outro trabalho. Normalmente professores trabalham em duas escolas, né? Normalmente. Ela estava indo para outro trabalho, estava dando carona para uma amiga dela e ela me viu na rua e falou: olha o Richard, o colega onde? Essa professora, colega dela, não me conhecia, mas ela já tinha comentado que eu era o diretor dela. A colega dela perguntou onde. Ela mostrou. Quando ela me viu andando na rua, ela expressou uma reação de espanto e ela perguntou: por que o espanto? E a resposta foi: não, é porque esse nome, Richard, me deu uma ideia que era um homem branco, alto, com feições de um homem europeu. E não me importei muito com isso, apesar de que lá no fundo a gente fica se perguntando, né? O que um nome tem a ver, o que a cor da pele tem a ver, a estatura, enfim, essas coisas todas que a gente discute aqui no canal. E essa história que eu contei, ela pode ser interpretada de diversas formas. Tem gente que não vai ver problema nenhum, né, com o que eu falei, com a reação dela. Tem gente que vai sentir muito, porque vai depender muito da vivência de cada um. Mas eu tenho certeza que vocês entenderam o que eu quis dizer, ilustrar aqui com essa história. Eu sei que para muita gente o que nós estamos falando aqui hoje pode até parecer sem sentido. Mas se você é alguém que tem a sorte de nunca ter sofrido nenhum tipo de preconceito de cor, nós estamos falando aqui do
preconceito racial, né? Mas não quer correr o risco de ser preconceituoso de alguma forma, ou ofender às vezes um amigo que você tem, né, que é negro ou negra. Eu acho que você pode tomar alguns cuidados. Tem algumas coisas que você pode evitar, porque a consciência começa nos pequenos gestos. Então eu te diria para rever piadas, tem algum conteúdo que faça referência de alguma forma à cor de alguém, à cor da pele de alguém. Eu te diria para apoiar e valorizar colegas negros no seu trabalho, sobretudo quando eles forem promovidos. Pode não parecer, mas vai significar muito para eles. Ensinar as crianças que ninguém nasce melhor ou pior por causa da cor da pele. Tudo isso, por mais que pareça bobagem, é importante. Que a consciência não é sobre postar uma frase bonita no dia 20 de novembro. É sobre viver o respeito nos 365 dias do ano. E a consciência negra também é um convite para olhar para a política, não a política dos partidos, mas a política das estruturas que moldam o nosso dia a dia. Porque desigualdade racial não é coincidência, é o resultado de escolhas históricas. E esse dia, o dia 20 de novembro, também é um lembrete de que as políticas públicas de inclusão racial, como as cotas das universidades, cotas de concurso, programas, né, de acesso a trabalho, representatividade na mídia e a valorização da cultura afro-brasileira nas escolas. Porque ter consciência também é entender que a igualdade não nasce do nada. Ela precisa ser construída com políticas públicas que garantam oportunidades reais para todos. Eu também quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Concorda com a existência dessa data? Faz sentido? Não faz sentido nenhum? Acha que essa data não faz sentido porque não muda nada? Vai ser só mais um dia? E aí vai ter um monte de gente falando sobre o assunto, mas na prática, na vida real, não vai mudar nada? Deixa aqui nos comentários o que você pensa, para a gente refletir juntos. O Dia da Consciência Negra não é uma data para nos dividir. É para lembrar que a nossa humanidade é uma só. Enquanto o racismo existir, a liberdade ainda não será completa. Enquanto houver silêncio diante da injustiça, a consciência ainda não será plena. E refletir também é um ato de mudança. E se esse vídeo fez sentido para você, te fez pensar, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, os links vão estar aqui na descrição. E eu quero agradecer imensamente a quem assistiu até aqui e até a próxima.